Episódios 3 e 4 da segunda temporada de Rikekakoi. Eu sou o Thunder e vamos medir a febre de uma forma diferente. Aqui é o Maurício e... Não. É bonitinho, é engraçadinho a cena, mas... Não. Não, você não pode medir a febre usando a orelha na coxa da pessoa, gente. Não é assim que mede. Não é. De fato, não é assim que mede. E você também não pega a febre pensando sobre a origem do universo. Apesar de que ali, pensando na origem do universo, talvez seja um bom método para ele manter a situação ali sob controle. Pois é. Mas vamos começar pela coisa fácil. Esse episódio, ele traz bastante... O episódio 3, no caso. Ele traz bastante a Ibarada. Meu Deus, é difícil o nome dela. Como ponto focal aqui. E trazem algumas coisas legais. Como exercício, gacha e temperatura pela coxa. Mas, vamos começar pelo mais fácil, que é sobre gacha. A gente já teve uma conversa para falar sobre os números mirabolantes e bizarros de Odd Taxi. Então, se você quiser uma conversa bem mais profunda sobre isso, vai lá nas referências, dá uma olhada, vê o nosso podcast de Odd Taxi, porque lá a gente fala bastante do quão frustrantes são os números de Odd Taxi. E só uma... tem essa, meu Deus. Lá a gente vai dar o aspecto não só de como ensinar a calcular a sua chance para tirar a sua SSR, mas a gente vai falar de estudos e trabalhos sobre por que a indústria do gacha vingou e por que produzir um gacha é muito mais lucrativo do que produzir um jogo convencional e das consequências e vício e tudo mais. Já tá legal. E também tem as referências. Sim, e isso explica muito porque a Konami faz isso. Konami é rei fazer isso. Opa, vamos mexer em patinco, né? Mais fácil do que fazer o novo Castlevania. Mais fácil. Na verdade, eles se deixaram do patinco pra fazer gacha, porque é ainda mais lucrativo. Sim, de fato. Isso é uma coisa que a gente falou em Odd Taxi. Não existe nada mais lucrativo em jogos de azar do que gacha. Porque o waifu vem. E o husband vem. Agora a nova moda é fazer que nem a Square Enix, vender suas franquias, suas IPs pra investir em NFT. Aí já é especulação financeira burrice, né? Porque tá investindo numa bolha financeira. Aí já é outros 500. Pois é. Vamos esperar aí. Daqui a 2 anos vamos ver se ainda continua. Ai, meu Deus do céu. A ideia de criptomoeda é bom, mas... Enfim, quando um anime for falar disso, que não seja gemendo, a gente... porque... Não sei se você sabe da referência. Se eu sei, eu não tô lembrando. É melhor você não saber. Não associe essas duas informações. Criptomoeda e gemido. O negócio me pareceu tenebroso. E espero que não seja de um anime que eu conheço. Não sei. Eu acho que você não viu VTubers tomando banho enquanto falam de criptomoeda. Eu espero que não. E voltamos ao episódio. Acho que você quer dar alguma palhinha mais sobre os gachas e coisas do tipo? Pera que minha cabeça tem que voltar Desculpa, informação demais. Volta, cérebro, rebobina. A única VTuber que eu conheço é a Mirta Rosa, que vocês já conhecem aí, apareceu e tal. Ela é uma VTuber legal, ela é muito legal. Mas, voltando a Rikekoi, volta. Gacha. Deixando toda a questão ali que a gente falou no chat de Odd Taxi, eu queria voltar para falar mais do ponto que ele trouxe, que é a probabilidade do gacha. Porque isso é um negócio legal, porque a gente tende a pensar em probabilidade de um jeito que até a própria dinâmica do gacha te engana. Porque a probabilidade de 1%, 1%, 5%, 10% do gacha, ela é uma probabilidade independente. E como o próprio anime falou, ela só conta porque você conta as vezes porque você está descontando as vezes que você não tirou. Então, na verdade, a lógica aí é diferente, porque quando você, vamos dizer assim,
a lógica do 1% no gacha não é que se você rodar 100 vezes você vai conseguir a personagem. E eu não tô considerando gachas que tem roll garantido, eu tô considerando porcentagem geral. Ela considera que de 100 pessoas que rodarem aquele roll, uma vai conseguir. E essa probabilidade ela é independente, ela teoricamente não reseta, ela vai indo. De tal forma que, se você for fazer o conto certo do gacha, você tem que considerar a propriedade inversa. Porque é a probabilidade de você continuar jogando. Porque quando você tira aquele 1%, você para de jogar para aquela personagem, para aquele banner ou para aquilo tudo que você conseguiu. Então, você tem que considerar o contrário. E daí você faz a continha que eu deixei nas referências, na parte do gacha lá, que é a probabilidade real de obtenção em relação à probabilidade calculada e tudo mais, que você converte e tudo mais. Você tem as contas. E é legal isso, porque primeiro que você vai perceber que o 1% é uma verdadeira grande mentira, como ele mesmo falou ali. E deixa eu desligar o WhatsApp. Na verdade, ele deu um 0,4% naquela situação. Não tá nem tão longe dos números mais extrapolados que nem a gente falou em Orditex. Porque esse 0,4 piora dependendo da situação. Isso daqui é um banner de 1% do personagem. Quando os banners eles têm aí umas matemáticas malucas, o zero aumenta, tá? O zero aumenta. E tem outra coisa. Tem roll garantido. Depois de 100 rolls, você tira uma personagem SSS, sei lá o que, R. Beleza. Então a sua probabilidade ainda não é 100%. Porque você com certeza tem mais de um personagem daquela classe. Então você tem que dividir pelo número de personagens daquela classe e considerar se você pode tirar personagem repetido. Porque se você puder tirar personagem repetido, vale a mesma dinâmica de antes. Porque a sua probabilidade se mantém e ela é independente uma da outra. E daí vai toda a questão, tipo, de matemática e tudo mais. Que no final das contas, a probabilidade no final de algumas coisas é mais fácil você ganhar na loteria. De fato. Porque eu não vou falar dos gatos japoneses. Eu lembro do Igor falando do FIFA, do gacha do FIFA. Nossa, aquilo era horrível. Que a probabilidade do gacha o pessoal reclama de gacha de anime. O gacha do FIFA chegou num nível tão estourado que eu lembro da gente fazendo as contas e, tipo, você ganhar na Mega Sena você tinha mais chance. É uns conta bizarra. O legal desse episódio é que ele extrapola pra uma realidade bacana que não é do gacha, mas da preferência do... Eu esqueci aqui, do Kosuke. Isso. Quando ele começa a falar de não, mas eu quero uma garota com essa característica. Aí ele vai jogando e vai começando a quebrar a matemática e a chance de você achar uma garota com essa característica é de 0,0000000 e vai indo. Então é interessante que, tipo, não é só a ideia do gacha, mas ele extrapolou pra uma outra situação que ele foi falando. E aí você vai limitando o espaço amostral, as características que ele vai trazendo. Então, é interessante que, assim, eu não vi se a matemática bateu, mas pelo menos a forma didática, a didática que ele utilizou pra conversar sobre foi bem válida. Sim, e a matemática bateu, mas a matemática bateu, é legal tudo que ele fez, mas o Maurício Chato chegando. Yay! Isso daí só faz sentido porque eles apresentaram essas variáveis como variáveis independentes. Então, vamos dizer assim, a porcentagem de garotas solteiras dentro de garotas entre 20 e 30 anos não varia das outras classes. Tipo, tem como botar isso? Obrigado. Todas essas variáveis ele considerou que são independentes para fazer esse tipo de cálculo. Então, a altura dela não interfere na padrão de beleza, na questão de idade, na questão de ser solteira, na questão do tipo de cabelo, na questão de personalidade e na questão de roupa que ela usa.
Porque se uma dessas variáveis interfere uma com a outra, ou seja, se uma depende da outra, essas contas mudam. Porque vamos supor que... vamos supor aqui, usa roupa de renda. 2% das garotas no Japão usam roupa de renda. Não sei se essa estatística... A conta geral que eles fizeram de multiplicar tá certa. Eu não sei se a estatística de dados tá certa. É bem esquisito essa conta aí. Essa estatística tá esquisita, mas tudo essa bem. estatística tá esquisita. A estatística de garotas tsunderes no Japão. Ok. Tudo bem, eu aceito a brincadeira com números fictícios aqui. Não, sim, porque eu falei, isso eu sendo chato. Sim, sim. Mas vamos supor, eles estão considerando isso independentes. Uma não depende da outra. Mas vamos supor que o status tsundere tá ligado a usar roupa de renda. Então toda garota tsundere usa roupa com renda. Então o segundo gargalo não precisa. Porque um depende do outro. Ou o contrário é válido. Se um impede o outro. Ou se você tem diferença de proporções na população e tudo mais. Então esse problema de Fermi que eles usam para calcular isso é super útil. Para estimativa no geral, considera as variáveis independentes e vai. É uma chance muito grande de você dar um acerto, porque geralmente as coisas, essas proporções costumam ter distribuição normal e tudo mais, e se você pega características muito gerais, elas costumam ser independentes. Mas, se você quer fazer um estudo mais profundo, que não é o caso, né? Eu vou fazer uma tese de doutorado sobre quantas garotas eu tenho podem gostar de mim. Não. Cuidado, não abre precedente, vai que alguém gosta da ideia. Olha, não vai ser eu que vou abrir precedente, você vai ter que se virar com a tua banca. Não é culpa não é comigo que você vai ter que se virar. Pois é. Você vai se justificar com eles. Aí não é culpa minha. Mas eu não sei se eu consegui explicar claro. É legal. Eles deram um exemplo interessante pela piada. Esse é um problema super útil quando você quer fazer estimativa, quando você quer fazer uma estimativa geral, como eles mesmos deram lá, entrevista de emprego. Eles querem um funcionário com determinado perfil. Pega mais ou menos as características daquele perfil naquela população que eles vão entrevistar, as porcentagens e usa o problema de Fermi. Beleza. E tantos por cento da população são candidatos em relação ao meu perfil. Então eu sei quantas pessoas eu tenho que entrevistar mais ou menos para ter o meu candidato. Ou para ter 2 ou 3 candidatos para poder escolher o melhor. No caso, deixa eu ver se eu entendi. Aqui não é uma variável que vira o gargalo para outra. Então, tipo, aqui, mulher japonesa, 64 mil. Aí que tem menos de 1,5. Isso. Hã? Aí 64 milhões. Isso, 64 milhões, desculpa. Aí disso tudo, eu tiro 480 mil. Aí dessas 480 mil, eu vou tirar 5% que são as bonitas. Isso. E aí vai indo. Isso. Porque, teoricamente, a beleza não é influenciada pela altura. A idade não é influenciada pela beleza. O status de solteira não é influenciado pela idade ou pelos demais de cima. Tipo, as variáveis são completamente independentes. Uma não afeta a outra. No caso aí, status solteira e idade provavelmente influencia. Sim. Você tende a ter menos pessoas solteiras quanto mais velhos você vai ficando. Sim. Mas vamos considerar que não. Faz sentido. Aí ele vai girando esse gargalo, porque ele vai testando cada variável. Isso. E ele vai diluindo o número final. Isso. Para uma estimativa geral primária, é um método muito interessante. E é um método que, como eles falaram, você pode aplicar nas mais diversas coisas. Eu quero estimar mais ou menos determinada coisa, usa isso. Daí vem a estudo, aí vem a ciência, pega essa estimativa geral e vai fazer o censo, vai fazer a amostra. E daí você vai fazer estudo. A amostra, o censo, difere da estimativa? Difere. Por quê? Porque uma dessas variáveis não é independente. Se não é independente, qual é a relação? Como uma afeta a outra? E aí você vai fazer o estudo. Faz sentido. É muito interessante. Pois é. Tanto que pro episódio funcionou bem, né? A brincadeira de... beleza, se você acha que isso é pouco na vida real, né? No joguinho de gacha, eu vou extrapolar isso pra vida real. E pum, pedrada, sabe? Então ele falou... Sim, pode ver. Não, ele só chegou e falou, pum, toma então essa situação. Tipo, você tem essa extrapolação pra vida real
e você nunca vai achar alguém assim. Aí que eu acho legal, porque depois de todas essas informações, ele volta e traz a piada. Porque daí ele faz e correlaciona todo aquele estudo com a realidade. Ele fala, peraí, então todas essas características é você. Aí ele dá um mind break dele, falou, meu Deus do céu, então ela é a pessoa perfeita do role. Ela é as 5 estrelas da vida real. E aí ele correlaciona e meio que essa brincadeirinha de hiperracionalizar bate numa coisa que já era criada faz muito tempo, né? Esse amor não despertado dentro dele. Já é uma coisa que vem desde a primeira temporada, da correlação da Ibarada com a Aika, que é a primeira esposa dele, a principal esposa virtual dele. E é legal porque assim como na estatística dele, ele só tem 0, pessoa porque a última opção é gostar dele, aí também entra nisso. A Ibarada cumpriu todas, mas ela efetivamente, no momento, gosta dele? Não. Então você faz essa correlação interessante. Achei bem Apesar legal, cara. que a Opening já deu um spoilerzinho, provavelmente, da situação ali. E o que seria muito interessante se a Opening se concretizasse e os dois casassem até o final da temporada, ou tivesse alguma coisa do tipo. Porque mostraria alguma relação desenvolvendo mais rápido que aqueles dois lerdos que são nossos principais personagens. Pois é. Porque, querendo ou não, é um precedente que eles abriram no primeiro e segundo episódio de ter novos personagens que já são casal. Então, faz sentido. Porque pra progressão lógica do roteiro, você ter um casal e criar experimentações dentro do ponto que eles já se formaram um casal é muito mais proveitoso pra testar novas situações. Porque eu entendo que o grande plot da história inicial é você tem... Deixa eu até pegar o nome, eu nunca lembro o nome deles. A Rimuru e o Yukimura. Que eles querem testar se eles gostam um do outro. Mas essa situação de gostar não é apenas inicial de até criar um relacionamento. Quando cria-se um relacionamento, tem a questão de constante. Tem a questão de manter. Né? Então é interessante que eles podem, talvez, associar isso daí de alguma forma. Ou criar outros personagens pra fazer isso. Já tiveram personagens de apoio pra brincar com uma situação de a longo prazo. Isso é legal, mas também é bom ver a crescência. Sim. E é interessante como, meio que fazendo a fanfic, é interessante como o roteiro tá armando isso, porque a gente tem o plot da Ibarada Dark, né, o problema que ela tem familiar, e como ela usa o laboratório como uma zona de escape, ao mesmo tempo que você tem o Kyosuke, que percebeu agora que gosta dela, e tá querendo meio que vai, não vai, e você já cria um gatilho, vamos dizer assim, para você conseguir a contrarresposta da outra parte, porque agora, vamos dizer assim, a adaptação das 5 fases do luto, ele ainda tá na negação, uma hora ele vai aceitar, e ele já começa a criar o terreno para fazer a outra parte se importar com ele, digamos assim. Pelo menos é isso que eu começo, me cria o alerta. Em âmbito de roteiro, é mais fácil porque isso já tá correlacionado desde o começo, né? Eles são amigos há muito tempo, então já tem um certo vínculo. Só que sempre foi colocado em segundo plano, porque eles nunca foram muito importantes pro roteiro quanto a isso, sabe? Agora, meio que eles deram o gatilho inicial pra essa conversa desenvolver. Pra onde vai? Olha, sei lá, cara, ele que coisa tá devendo um pouquinho pra mostrar pra onde as coisas vão, porque demora. Não, tá. Não, eu coloquei em termos de, o clássico do romance, né? Os dois são amigos de infância, mas ela só vê ele como o amigo de infância bobalhão. Sim. Daí, o clássico clichê de anime de romance, que tem aquela catarse que o galã, né? O galã da mocinha chega e salva ela de uma situação e... tô vendo ele que é coisa rumando pra esse lado, mas tudo bem. Vou esperar ele fazer antes de começar, ou antes de tacar qualquer pedra. Pois é. Tem outra coisa também desse episódio que ele fala sobre correlação de músculo e aprendizado. E antes de tudo...
antes de tudo, falar da questão de pós-graduação, porque Ah, é verdade. a gente, a gente ficou sabendo, a Ibarada é aluna de mestrado, tá no final para defender, e ela perguntou pro orientador dela, né, o professor dela perguntou se quer ir pro doutorado. Isso é uma coisa muito legal. Não sei se todo mundo conhece progressão acadêmica, mas é mais ou menos isso. Você entra na sua graduação, faz graduação normal, você vira bacharel, licenciado, engenheiro, médico. Você tem seu título de graduação, que já é um título acadêmico, mas ele é um título acadêmico mais voltado para a área técnica. Quando você está na graduação, você está se formando com uma capacitação mais técnica. Você é engenheiro, bacharel em ciências, bacharel em química, bacharel em ciência da computação, licenciado em ciências, licenciado em história. Quando você vai. Desculpa, tá assim. Quando você vai para pós-graduação, você já começa a se especializar na área de pesquisa. E o rumo natural da pós-graduação é, primeiro, mestrado. No Brasil são mais ou menos 2 anos, depende do programa. E depois o doutorado, que é a sua formação. O doutorado é o que lá fora chamam de PhD, né? Ah, o cara é PhD em não sei o quê. Ele fez doutorado nisso. Inclusive, se alguém falar que é PhD, se vocês ouvirem alguém falar que fez PhD e é melhor que doutor e essas coisas, saiba que esse cara tá falando asneira. Porque, né, pra dar as alfinetadas nos discursos de coach aí. Sempre bom. É bom saber a verdade, eu também não fazia ideia disso. Eu pensei que PhD era acima de mestrado também por ignorância. Então, porque a gente tende a valorizar mais o título em inglês. Também tem isso. Entendi. Mas você tem essa progressão. E daí você tem a progressão natural, é isso. Você faz a graduação te habilita para pós. Após o ciclo natural, 2 anos de mestrado, 2 anos e meio de mestrado, dependendo do programa de pós-graduação que você vai. E depois, 3 a 4 anos de doutorado, que você vai conseguir seu título de doutor. Ah, depois do doutorado, o que tem acima do doutorado? Tem o limbo. Chamado pós-doc. Ah. Porque o pós-doc não é um título. Bacharel, mestre, doutor são títulos, né? Por isso que tem gente que fica puta de chamar médico se chamar de doutor sem ter doutorado. Porque o doutor é uma titulação acadêmica. Ela comprova que você passou pelo processo de doutorado. O que passou pelo processo de doutorado? Você entrou numa universidade, você cursou disciplinas, você desenvolveu um projeto de pesquisa e no final você foi julgado e aprovado por uma banca da mesma área do seu projeto de pesquisa que julgou que você fez o suficiente, desenvolveu sua pesquisa o suficiente para merecer o título de doutor. Pelo menos em teoria. Ai, mas fulano, fiquei sabendo de não sei o que lá, tal programa é melhor, tal programa é pior, os critérios... Teoria. Depois disso, você não tem mais titulações. A próxima titulação, por assim dizer, seria livre docência. Mas a livre docência você só consegue depois de você ser professor universitário. Então, até você conseguir isso, você fica num limbo, né? Antes até de você conseguir professor, você fica num limbo chamado pós-doutorado, que é após o doutorado, que você fica lá fazendo pesquisa, com bolsa ou sem bolsa, por tempo indefinido ou até o tempo que você definir. E eu digo limbo porque na nossa situação, né, até você conseguir um emprego como professor, você fica lá uns aninhos, dependendo, assim. Nem sempre você vai conseguir dinheiro para você se sustentar. É uma situação complicada, né? Porque doutor, ninguém quer pagar o salário de um doutor. Então, Tem essa também, porque pro mercado de trabalho um doutor deve ser caro pra caramba, dependendo da área. O pessoal já tá aqui, o pessoal que sai do mestrado para de melhoramento aqui já sai com um salário de 15 mil. Uau! Uau! Os doutor daqui, isso é pouco, tá? No chat, não venham achando que vocês vão fazer doutorado e vai ter empresas oferecendo, não. A situação no Brasil tá bem ruinzinha, é mais fácil você conseguir emprego no exterior. Uhum. Mas os que conseguem uns salários bons, muito bons. Uhum. Teve um aqui que conseguiu acho que quase 20 mil depois de ser doutorado. Não é fácil, não é fácil.
E por que eu tô dando essa explanação? Só para meio que pontuar em que fase do processo de pós-graduação eles estão. Porque eles estão na área de pesquisa, eles estão fazendo pós-graduação. E uma coisa que eu até achei estranho é um laboratório que não tem ninguém de doutorado. Tá todo mundo no mestrado. A Ibarada é a aluna mais velha, e é uma coisa legal que geralmente o aluno mais velho ele pega a responsabilidade para gerir, para ajudar a organizar a reunião do laboratório, essas coisas, que é o papel da Ibarada. E ela ainda tá no mestrado. Tudo bem, tem outras coisas estranhas aí, tipo, até hoje eu não sei qual é o projeto de pesquisa da maioria deles aí, tudo bem, mas isso eu deixo abaixo. Mas não tem. Não tem. Eu não sei o que eles vão o que ouço que eu não sei o que ele vai defender no mestrado dele. Talvez a otaquice dele, ele vai defender isso. Eu diria que ele tem muita coragem pra ir pra uma banca de mestrado defendendo a otaquice dele. Meus parabéns. Pô, se ele chegou tão longe, alguma coisa certa ele fez. Pois é. Mas um outro ponto legal dessa sketch, não sei, eu espero que eu tenha me feito entender, chat. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, por favor, coloquem aí. Se eu não responder, vocês têm a hashtag ThunderChá para mandar dúvidas, questionamentos, elogios, qualquer coisa aí pro chá, que a gente se vê que vocês mandaram alguma pergunta referente ao chá de Hikekoi, a gente responde. Beleza? Se for pertinente, lembra. Pertinente. Mas outro ponto legal desse sketch é a questão ali que eles estavam falando da revistinha do professor. Uhum. Porque, não sei se vocês sabem, mas existe uma série de mangás que se propõe a fazer isso que aquele professor que estava querendo fazer com aquela revistinha, e eu não sei se foi uma referência. Não para o âmbito de educação física, mas você tem mangá para ensinar cálculo, para ensinar mecânica, para ensinar estatística, para ensinar dinâmica de fluidos, para ensinar tudo isso. Tem uma série de mangás muito legal que, inclusive, os professores aqui na universidade recomendavam na graduação para os alunos verem. Tipo, quem quer aprender, mas tem dificuldade para pegar o livro, tudo mais, a teoria, tem esse livro de mangás aqui que são super legais, super didáticos. E eu até botei nas referências para quem tiver interessante de ver, que a proposta dele é mais ou menos fazer essa divulgação e ensinar de um jeito fácil, passando informação correta e tudo mais, bem verossímil. É claro, Rikekoi pega isso e faz o over da piada. Professor Marombeiro é um mangá de todo mundo fica marombeiro. Bem, em Double faziam isso também, tá tudo certo. Sim. E o mais legal de tudo é que eles faltam a piada disso e como o professor começa a exagerar nas coisas e a Ibarada vira autoconsciência e o charlatanismo tá foda, hein, meu filho? Eu sei que exercício é bom, mas não precisa exagerar. Bem, precisa vender a revista, né? Então... Mas aquela lá parece que vende sem exagero. Eu preciso pegar, na verdade, com calma pra ler toda ela. Eu sei que é bem recomendada, mas eu preciso pegar pra ler. Uhum. Ainda. E essa questão do exercício, bem, dispensa comentários, porque, querendo ou não, a referência tá certa. Exercício faz bem para aspectos psicológicos, faz bem para aspectos mentais e tudo mais. E, bem, quebrando o estereótipo e a piada do nosso senhor Thunder aqui, que na live destila uns preconceitos a respeito da área acadêmica, sim, temos marombeiros na área acadêmica. Sim, de fato. Temos marombeiros. Né? Tem pra mais quem marombeiro... que marombeiro era o cérebro, o negócio, não sei o quê, né? Temos marombeiros na área acadêmica. Tem mais marombeiro na área acadêmica do que marombeiro otaku. Então, já diz muita coisa, né, gente? Obviamente estou fazendo uma piada, um sarcasmo, né? Mas. Não, eu tô levando bem a sério mesmo, porque. Claro que tem agroboy na área acadêmica também, mas. Tem o pessoal que é fitness aqui, tem de tudo. Literalmente, o pessoal. De novo, eu vou ser repetitivo nesse chat de Hikekoi. A gente tem um estereótipo de cientista que, se você entrar no laboratório para fazer pesquisa e passar um mês de estágio lá, você vai ver que o estereótipo, a maioria das coisas, ele não se confirma. Tipo, você tem de tudo lá dentro. De tudo. É mais fácil você ver o Neymar tocando funk com o seu JBL na ciência do que ver o estereótipo do nerdão com o óculos fundo de garrafa.
você vai ver esse estereótipo também. Mas você vai ver tudo. Você vai ver de tudo um pouco. Tipo... vai. Eu não vou falar todas as áreas, porque eventualmente você tem uns laboratórios meio complicados para algumas coisas. Mas, de maneira geral, é bem diverso. E sim, o recado sim. era mais ou menos esse. E o otaku sou eu. Incrivelmente, no laboratório que eu fico, o otaku sou eu. Que loucura, né? Quem diria? Que loucura. Quem Que diria? loucura, que loucura. O otaku sou eu. Me E preocuparia eu se que fico- você fosse o estereótipo do marombeiro no seu, no Não, seu eu não sou o laboratório. estereótipo do marombeiro. Não, não sou. Não tenho como, eu não crio músculo. Eu não crio gordura. Eu sou magro, não crio gordura. Como que nem uma desgraça, não crio gordura, mas também não crio músculo. É incrível. Te entendo, te entendo. Eu que de noite, trabalhando no laboratório, boto música de anime e fico lá trabalhando na música de anime. É incrível. É incrível. 3 horas da manhã, Maurício não quer moe que um. Mas moe que um. Mas os meus maiores constrangimentos no laboratório é quando 6 horas da tarde todo mundo foi embora, ou eu acho que todo mundo foi embora. Pô, tô aqui sem fazer nada. Vou ligar na live do Thunder pra ter um somzinho ambiente, pra ver o que eles estão falando. E daí, às vezes, me aparece umas atrocidades, o pessoal abre a porta justo na hora que esse daí tá falando umas atrocidades, que é incrível! Se vocês soubessem... O seu laboratório me odeia. Eu não te conhecem. Eu sou odiado por tabela por muitas pessoas, porque o Igor, o outro Igor da Ordem, quando ele tá trabalhando na loja de TCG dele, ele já deixava a live tocando lá, e às vezes o pessoal olhava, meu Deus, que cara esquisito, e ia. Pois é, você é o cara esquisito da ciência também. O pessoal fala, quem que é esse maluco aí que você tá assistindo, que tá vendo esses negócios esquisitos, que tá gemendo? Não é nada disso aqui não, pera. Voltamos a Hikekoi. Sim, sim. Vamos voltar a medir a temperatura da pessoa pela coxa. Vamos lá. Obviamente tá errado. Não que o anime tenha proposto isso, inclusive, né? Ele não falou isso, não era essa pegada. Mas esse daqui é literalmente a sketch de fazer a comédia romântica daquele truquezinho de estou doente. A pessoa não pode ver que eu fui visitar outra. Pra onde eu vou? Eu vou pôr debaixo da cama dela. Eu já vi isso em 500 mil lugares que não faz nem mais... Tipo, nem dói mais. Nem dói mais. Não. É tanta coisa, né, que você tem que entender que a suspensão de descrença, que ele entrou ali e não fez nenhum volume no colchão, no lençol. Uhum. Pois é. Não, mas até aí, cara... Eu nem questiono mais, deixa eles fazerem. Você fica que nem o Yukimura? Oyster. O Yukimura. Cara aí... Rimuro. Não, é outro. É o... Yukimura, isso. Obrigado. Bateu feio o negócio. Você fica que nem o Yukimura pensando na origem do universo. Nem racionaliza. Uhum. Ai. Não, mas eu acho, tipo, aquele trope comum, todo mundo já fez, deixa as coisas acontecerem, mas não foi racionalizar demais em cima disso. Eu falei, é só uma sketch de comédia boba e segue. A hiperracionalização partiu do próprio anime na sua piada. Dela sendo a nerd hiperracionalista desde criança, dele manter o ar frio, controlado e racional só por fora, e tudo isso. A piada da hiperracionalidade está do próprio anime, não de você racionalizar ele. Sim. Aqui na Kaguya, gente. Eu sei falar de comédia, saindo de Kaguya para Ikegakui não funciona, mas... Não. Funciona se você tá só em Ikegakui. Depois você vê... tinha que inverter a ordem da live. Nem me fala. Pô, é difícil. É difícil. Já quer ir pro próximo episódio, então? Episódio 4? Tem mais coisa aí? Acho que não. Não, acho que não. Deixa eu pegar aqui as referências, ver se eu lembro de mais alguma coisa.
Eu acho que desse episódio tá tranquilo. Não, desse episódio tá tranquilo. Beleza. Esse episódio tinha menos coisa mesmo. Tinha. O próximo episódio já é da tapioca. É tapioca ou não? Tapioca. É da tapioca. Ah, ótimo. Não, que... é mesmo. É a ciência de você balançar o pauzinho de luz vendo a idol cantar enquanto você ensina a física através da tapioca. Isso. Começar pelo começo? Vamos? Vai pular a sketch do encontro entre garotas e o Bait Yuri? A gente já sabe. A comédia de Irikekoi não é ruim. É que é aquele negócio, ela é tão padrão que quando você sai de Kaguya, você fala, tá bom. Isso daqui não vai dar em nada. E feijoada, sabe? O máximo que dá pra ir é um ponto a mais da relação da Ibarada com o Kosuke, que acho que eles chegam a pontuar ali, mas é muito, tipo... ritmo de Hikegakoi com romance. Tem até o ponto da Kanade também, que daí é lá pro episódio 5, daí que realmente isso vai cobrar alguma coisa, quando o cara chega e se declara pra ela, mas... depois a gente fala. Episódio 5 a gente vai falar até no outro chá. Mas... aqui... Vamos pro pauzinho que brilha. Ai, meu Deus do céu. Bem, idols. Japão, indústria de idols, indústria multimilionária, que não tá só no Japão, tá no mundo inteiro, e eles têm o negócio do pauzinho que brilha. Inclusive, se eu não me engano, tem disputas, porque você tem que acertar o pauzinho da cor certa da tua idol, tem disputa, tem umas que é pauzinho rosa, outras que é pauzinho azul, outras que é amarelo, outras que é laranja. Eu só não entendo, tá, gente? Vocês que se virem com isso daí, eu olho de fora. Eu não quero nem entender. Pra mim, foda-se. Mas o que é legal disso, de colocar, o modo como eles explicam pesquisa com opinião, pesquisa que envolve percepção do público. E é interessante isso, porque, é bobo a sketch. E desenvolveu um pauzinho pra pegar a percepção da idol e tudo mais. É bobo. Mas é interessante que tem pesquisa séria que te utiliza disso. E é uma perspectiva interessante pra você entender não só questão de mercado, você entender qual o momento e como engajar melhor o seu público. É uma pesquisa de mercado interessante, que serve para uma série de coisas, como também para entender relacionamento, questão de relacionamento social, como uma parte se relaciona com a outra, envolve questão de emoção e tudo mais. E não só isso, né, fazendo interdisciplinaridade, questão de aplicação tecnológica, porque alguém teve que desenvolver todos os sensores, colocar no equipamento, tudo mais. Então, o anime não aborda isso diretamente? Não, ele vai ficar na piada das idols, na pesquisa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como ele permite essa colocação que ele vai falando de como foi feito, qual o objetivo, de avaliar, como eles colocam que foi distribuído para uma parcela do público e tudo mais, tipo, você foi fazendo um controle, foi fazendo a pesquisa e tudo mais. E é uma ideia que eu acho muito interessante. Pois é, a ideia ali, ela é muito introdutória, não é? Porque, tipo assim, a conversa em si, ela é muito superficial por conta da sketch. Obviamente, uma racionalização ou criar uma pesquisa através de otakice, mas ainda assim, eu não senti que eles quiseram abraçar muito o conceito que ele estava introduzindo. Era literalmente, isso existe, eu vou dar a sua superfície. Eles não deram nenhuma situação hipotética que seria os dados propriamente recebidos e trabalhados em cima dele. Seria muito mais interessante se a gente visse de fato os dados que eles apresentaram, isso em ação, e meio que, legal, se você vai criar ciência, vamos dizer assim, em cima dessa situação, por que você não vai de fato apresentar isso melhor? Porque eles escolheram fazer isso para um outro sketch nesse episódio, que é uma sketch um pouco mais
fácil de fazer, mas meio que deixa a conversa sobre o pauzinho de luz superficial. Sim, deixa. Não, foi esse sketch padrão, não sei se eles vão retornar isso depois. Eu acharia legal. Se eles retornarem, eu vou bater palma. Uhum. E, bem, é um ponto que eu realmente achei bastante interessante e tudo mais. E me lembrou um pouco alguns estudos que tem aqui na universidade de pesquisa sensorial, que tem que ser meio que desse jeito, tipo, você chama o público, faz eles experimentarem aquilo que você está desenvolvendo, anota todo o feedback para desenvolver o produto e tudo mais, ou para desenvolver uma ideia, ou para entender percepção do público e tudo mais. Tem coisa muito interessante de pesquisa muito legal nessa área. Não sei se ele Kekoi um dia vai querer desenvolver em cima disso, mas Seria, foi seria, até dado... seria até um gancho legal pro próprio Kosuke. Eu esqueci o nome dele, o Kosuke. Seria uma boa. Um bom ponto que ele estaria podendo trabalhar, mas quem trouxe esse estudo foi a própria Ibarada. Então, sei lá, eu achei esquisito. Tipo, foi meio que surgiu essa ideia. Meio que surgiu do nada. Tipo, apesar de que faz sentido ser Ibarada, porque ela que é, vamos dizer assim, a mais séria ali, o Kosuke ainda é mais a piada. Uhum. Mas eu não sei, tipo, eles me trouxeram uma situação nova que eu não entendi da onde veio. Eu entendi a sketch, eu entendi o que eles quiseram trazer aqui, mas eu não entendi da onde veio isso. Tipo, quem que preparou uma situação pra isso acontecer, pra ter essa captura de dados? Eu só não entendi. É um recurso que veio ex machina, tipo, a Ibarada, a gente descobriu que a Ibarada trabalha em colaboração com outro laboratório e estava ajudando outro professor que estava querendo avaliar isso. Por que, como, quando, não sabemos. Pois é, É um pois é. recurso. E Uhum. calhou do Kosuke tá lá porque ele é o otaku fã de idol. Por que será, né? Tipo, chegou e bem, tá lá, a gente sabe que ele tá lá e foi. Uhum. Acho que de papel mais importante, de conexão mais importante que esse sketch teve foi a fomentar mais a conexão dele com a Ibarada. Que Uhum. você tem a questão, por que que ela deu a ideia para aquele professor que a gente não sabe quem é, desenvolver esse pauzinho? Porque ela pegou uma ideia do Kosuke, que é um fã de idol, racionalizou, levou para outro cara que tinha uma linha de pesquisa parecida, e ele fez essa volta, meio que o anime de novo criando essa interação entre os dois e essa ligação entre os dois aí, para tentar talvez fazer o romance lá na frente. Uhum. É que sei lá, cara, um puta contexto, sei lá, muito mais macro e foi só citado. Sei lá, eu achei meio pouco aproveitado, manja. Eu não sei se isso vai vir pra frente, mas eu duvido que eles vão trazer isso mais. Com o mais específico, sabe? Não foi, se foi só por isso, só nessa, pegando só por esse ponto até agora, foi meio jogado. Uhum. Que tanto que brilha nesse episódio é o fato da ciência da tapioca. Isso eu achei fantástico, cara, porque ele meio que não gamificou, mas ele criou uma explicação lúdica, né, em cima da tapioca, falando, olha, você não gosta de, você não tem interesse em estudo e tal, eu vou pegar alguma coisa que você gosta e eu vou explicar pra você que existe todo esse material técnico e teórico e eu vou aplicar isso na prática. Tipo, é da hora, é muito legal porque você aprende muito mais quando você tem uma dificuldade de ter uma percepção mais teórica, quando você traz pro mundo real. E física dá pra fazer isso. Então ele foi lá e falou, pô, legal, já que você não se interessa por matéria nenhuma, eu vou começar a te mostrar a funcionalidade disso e dar esse gancho, dar esse estralo. Eu achei, tipo, porra, super da hora. A ideia é muito boa, a dinâmica da sketch é realmente muito boa. É uma das melhores sketches que Rikekoi conseguiu trazer, principalmente nessa temporada. Sim, e tem alguns outros pontos que eu queria trazer dessa sketch que, merece comentar já desde o começo. Uhum. Primeira, da caracterização dessa personagem. Eu acho interessante a forma como eles caracterizaram ela, como tipo,
ela se menosprezando muito, porque a família cobra muito ela, que ela tem que ser de um jeito e tal, e ela simplesmente não quer e não se julga capaz disso. E ainda mais sendo uma personagem feminina. Por que eu trago isso? Porque, principalmente na área de exatas, existe um estereótipo, um discurso básico que mulher não serve para exatas. O que, na minha visão, é muito pelo contrário. Não tem nada a ver isso. Mas existe esse estereótipo, e querendo ou não, isso está implícito nessa sketch de Rikekoi, quando você tem o pai comparando ela e você tem ela se autodepreciando como incapaz. E eu vou ficar devendo os estudos, mas tem coisa muito séria de pesquisa nisso, de como a percepção da sociedade a respeito de determinados estereótipos, determinados espectros sociais, prejudica o desempenho dela em determinadas áreas. O fato da sociedade esperar que homens sejam mais de exatas e mulheres sejam mais de humanas, digamos assim, efetivamente faz com que o desempenho de mulheres fique prejudicado nessa área de exatas, física e tudo mais. E por mais que Rikekoi explicitamente não traga esse discurso, é algo que acaba sendo tangenciado até de maneira meio fácil de você pegar. Pelo menos para mim o clique foi rápido. Uhum. E é interessante como ele aborda isso, porque no final, por mais bruto e pouco polido que o Yukimura foi, ou pouco convencional em algumas coisas, é interessante como que ele foi abordando isso, de tipo, não tem dessa de, porque você é desse jeito, você é naturalmente burro, você não tem capacidade. Não, todo mundo tem. Óbvio, alguns mais do que outros, mas, tipo, não é difícil. Para de se autodepreciar e veja as suas reais capacidades por si mesmo. Uhum. É algo que é bem interessante e que daí vai combinar no Yukimura pegando um ponto de apoio dela, que é um ponto que ela gosta muito, para trazer com que ela veja valor no estudo e que ela demonstre, ela mesma se convença de que, tipo, não, ela é capaz também. Uhum. E finalizando essa questão toda, eu acho interessante como o Rikeko e a maioria das personagens do laboratório são mulheres. Isso eu acho importante também. Tipo, quebrar alguns estereótipos. Pois é uma força, vamos dizer assim, que os animes têm em geral de... Principalmente, ultimamente, que por mais que seja pela waifu, vamos dizer assim, ainda representam figuras femininas. Né? Então, acho que por um lado... Eu acho que até uma conversa que eventualmente vai ter uma situação que a gente pode chegar a conversar melhor, mas por mais que a representação feminina seja pela ideia de uma waifu, ainda sim eles representam uma mulher, sabe? Uma garota, alguém do sexo feminino, dependendo da situação, isso é benéfico. Sim, dependendo de fato. O que eu falo de Rikekoi é pela waifu? Ponto. A Ibarada e a Romuro? Rimuro são waifus do anime, ponto. Uhum. Por motivos diferentes, por perspectivas e por gostos diferentes, mas são waifus do anime, ponto. Mas é interessante que, mesmo sendo waifu, elas ainda não deixam de ser personagens independentes, tal, tipo, tem o papel delas, são super inteligentes, tudo mais. Então, tipo, é ainda positivo. Elas não são a waifu pelo waifu, o estereótipo da gasolina que a gente brinca aqui. Sim. Existe uma representação completamente diferente aqui em Irikekoi de uma personagem feminina do que, sei lá, em Tate no Yusha. Tem que puxar os exemplos ruins mesmo, mas né? Não pode dar um exemplo só meia boca. Tem que ir no poço e falar. Mas é pra chocar. Mas é pra chocar. É pra fixar o exemplo, entendeu? Assim. E parece bobo ficar falando isso, mas eu acho importante frisar, porque se você
pegar o estereótipo do cientista, a maioria das pessoas não vai pensar numa mulher pesquisadora. E por mais, de novo, que aqui em Irikekoi as pesquisadoras sejam waifus, elas ainda têm o seu mérito, digamos assim, pelo roteiro e por si só no anime. Então, de novo, eu elogiando o modo como, entre muitas aspas, ele desconstrói o estereótipo de cientistas. Entre muitas aspas, claro. O padrão ainda não foi quebrado, mas ele traz nuances interessantes. Já tá melhor que a média. Hã? Já tá melhor que a média. Já tá melhor que a média, o que pro mundo dos animes já é algo bem considerável. Porra! Pra caramba. E, bem, Aqui. Não, é sketch em si da tapioca. Só um adendo. Eu odeio esse urso, tá? O exemplo que ele deu é péssimo. Não, o exemplo que ele deu é péssimo, ele é péssimo, a piada foi péssima. Não, foi péssimo. Eu já não gosto de piada de cocô. Agora o que ele fez ali, pelo amor de Deus, é contraprodutivo, inclusive, tá? Exato. Então, foca naquilo que importa. O Yukimura, ele pegou uma situação que fala, pô, legal, você tem todo esse estereótipo de ser uma gal, de não se achar inteligente, de se depreciar. Então vamos fazer uma coisa que pra você vai fazer sentido. E ele vai lá e apresenta uma situação que todo aquele material bruto, teórico, funciona. Cara, isso tem um valor gigante. Tem um valor gigante, inclusive, junta com aquilo que você tinha falado antes, de mangás que falam sobre questões técnicas, exemplificando e sendo bem curados na área, sabe? Então, isso é legal, isso é bom demais, cara. E tem gente que aprende melhor porque não sabia que dava pra aprender assim. Tem uma questão que até eu demorei bastante, eu acho que de uma forma geral, a gente demora a aprender isso e eu não conheço ninguém real que tenha aprendido isso na escola. É como você aprende. Porque cada pessoa tem um jeito diferente de aprender. E você meio que só descobre por conta. Você descobre sem querer. Quase todo mundo descobre na universidade. Que é quando você vai sair, você tem que aprender a matéria, a dinâmica é outra, e você realmente vai ter que estudar. E você vai realmente ter que descobrir como estudar, como funciona pra você. É uma bosta isso, porque você aprende na marra algo que se você aprendesse antes, você não estaria aprendendo na marra. Tipo, você não estaria tanto se fudendo por fazer isso. Porque, por exemplo, eu aprendi, uma das coisas que pra mim funciona eu não escrevo absolutamente nada durante na aula. Eu presto atenção no que o professor tá falando. Pra mim tem muito mais valor do que torar de escrever uma lousa de tipo, 3 lousas cheias. Nunca funcionou pra mim. Eu fui descobrir que eu funciono melhor isso na faculdade. Falei, caralho, então é uma merda isso, né? Joguei minha infância no lixo. Eu era uma pessoa que dava mais raiva. Eu dormia na aula. Não, eu já fiz isso. Cara, na faculdade eu tive sempre os piores métodos de aprender. Dormir na aula, jogar PSP enquanto o professor explicava e eu aprendia. Eu falei, meu Deus, não faz sentido. Não, pra mim é muito isso. Pra mim funciona parecido com isso. É incrível. O pessoal que era meu amigo na turma fazia disciplina comigo me odiava. Porque eu também não costumo anotar muita coisa. Eu desenho. Eu me entendo muito por esquema. Então eu desenho as coisas. Hã? Legal. Tipo, eu faço uns baita esquemas gigantescos. Meus cadernos, tipo, pega esquema de uma folha pra outra. Inclusive, eu explico melhor as coisas por esquema. O pessoal, tipo, pega o papel e... vamos desenhar. Não entendeu o que é que eu desenho? É literalmente isso. Vamos desenhar o problema. Vamos colocar. E o pessoal ficava com raiva, porque eu passava a aula inteira dormindo. Quando o professor falava alguma coisa que realmente importava, do nada eu acordava, desenhava e... Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso muitas vezes. Era incrível, porque teve vezes que de vez em quando eu tenho uns espasmos quando durmo. Então, uma vez o meu caderno foi lá pra frente, tipo...
Eu tava dormindo numa turma de optativa, tinha só 20 alunos, na cara do professor, porque eu sempre sentei na primeira fileira, o cara dorme e não tem nem a decência de ir pro fundão. Não, dorme na primeira fileira, na cara do professor. Cheguei. Eu fiz isso. E de vez em quando eu ainda fazia pergunta. Eu acordava e isso aqui. Mano, eu fiz isso. Eu já fiz isso, já deixei o professor tiltado. Eu já falo, tipo, o professor, teve uma vez que um falou na cara assim: cara, você não tava dormindo? Por que você é o único que tá perguntando alguma coisa? Eu falei, não sei. Desculpa. Eu entendi o que você tava falando, mesmo dormindo. Eu aconteço isso. Às vezes eu tô dormindo e tô prestando atenção. Não perguntem como. Pô, pois Eu tô com o olho fechado, viajando com 1001 pensamentos e prestando atenção no professor. Pra mim funciona. Caraca. E pra mim funcionou muito bem, inclusive, que eu terminei a graduação numa posição muito boa, inclusive. Pô, que bom, cara. Eu acho que eu dormi pouco, então, porque... Não aprendi. Eu aprendi, obviamente, mas eu não coloquei então em prática, porra. Eu já tô formado a... Ai, não quero fazer matemática, não. Deixa pra lá. Não, mas aí vai entrar num ponto que Bikekoi tangencia, mas eu acho legal a gente falar. A gente tem um problema com as escolas. Escola básica. Que a escola básica... Vamos falar a verdade? A escola básica, na prática, não ensina quase nada pra gente. Não. Cara, eu tenho um problema seríssimo e eu me uso como exemplo porque eu manjo muito pouco de matéria base. Por exemplo, história. Cara, tudo que eu tive que aprender de história foi correndo atrás, correndo trecho, quando já era mais velho, porque eu gostava de alguém que falava de algum assunto sobre. Eu aprendi mais história, sei lá, vendo nerdologia, essas coisas, sei lá, na escola, coisa do tipo. Cara, física, química. Em química eu sou negação, uma negação. Nossa, Então, cara. Só que daí entra a questão, que é um problema. Vou ficar devendo artigo disso, as referências disso, mas eu posso colocar nos próximos episódios de Geekekoi. Qual a função do nosso sistema de ensino no Brasil e no Japão? Os dois têm um paralelo muito em comum, muito, muito próximo. Principalmente o ensino de escola particular no Brasil. Tem um paralelo com a educação japonesa que é muito, muito próximo. Decoreba? Sim. Decoreba para? Pra passar no processo seletivo. De vestibular. De vestibular, sim. Isso. E daí você quebra a própria função da escola. Qual a função da escola? Formar a pessoa. Fazer a formação básica daquela pessoa para ela poder viver naquela sociedade. Sim. Porque, não sei se as pessoas sabem, mas vestibular não mede mérito de ninguém. Mede de quem tem facilidade com decoreba. Mede que tem... Exatamente. E olhe lá. E olhe lá, porque também mede... Porque se você pode ter facilidade com decoreba, mas se você não tem acesso ao material para decorar, tu tá ferrado também. Ah, sim. Isso com certeza. Tipo, salve alguns processos que aí tem redação, tem parte de dissertação. Aí vai um pouco mais a fundo no quanto você consegue decorar e quanto você consegue repassar a decoreba também, né? E daí entra também uma questão importante que vai entrar um pouquinho nessa tangenciando, e é um ponto importante que a gente pode pegar esse gancho de Ikekoi para falar. As matérias que ensinam na escola, elas são muito importantes para a gente viver no nosso cotidiano. Ai, nossa, mas para que eu vou usar biologia, química, matemática? Nossa, parece tão inútil. Então, eu diria, por experiência própria e por debates que eu tive na universidade, conforme eu fui pegando grupos de conversa, grupo de centro acadêmico, grupo de conversa de professor sobre didática, sobre funcionalidade de ensino, tudo mais. Elas são muito importantes e realmente são para você formar uma pessoa crítica com conhecimento básico para saber lidar com o tipo de informação, com o nível de informação que se exige na nossa sociedade.
E por que eu digo que se exige? Eu consigo viver bem sem saber logaritmo. Tipo, você não precisa de log para viver. Mas você entender o conceito de logaritmo te ajuda a, quando chegar um cara falando que a gente tem que alcalinizar tudo, que a água alcalina é melhor, a gente tem que viver no pH 9. Se você entende o conceito de logarítmico e entende um pouco de biologia, tu vai sacar na hora que o cara é um baita de um charlatão. Cara, tem uma aplicação até muito mais palpável. Pra que eu não vou precisar... por que eu vou estudar química? Pra você não ser um antivacina. Biologia. Pra você não negar ciência. Isso, Tipo, não, mas é que eu digo. Eu quis pegar esse exemplo, tipo, porque pega duas coisas que geralmente o pessoal negligencia: química, matemática e biologia. Uhum. A gente vive numa sociedade muito informatizada, em que a gente, querendo ou não, a gente recebe informação de tudo, a todo momento, de tudo quanto é coisa, de muita coisa que a gente não tem noção. Sim. E a gente é tentado ou forçado a comprar, a tomar certos estilos de vida, com base em argumentos de coisas que a gente deveria ter aprendido na escola e não prestou atenção. Uhum. Quantos produtos não alegam coisas científicas de temas que a gente deveria ter aprendido na escola e ninguém nunca prestou atenção? Quanto coach, quanto gente querendo vender produto, coisa milagrosa, tipo, que o pessoal pega aquele conceito, que o pessoal tem uma noção básica porque lembra que viu falar alguma coisa no colégio, emenda uma maluquice nele e usa isso para vender algum produto, e usa isso para vender alguma coisa de charlatão, pseudocientífico e tudo mais. Isso é muito comum. Isso é muito comum para todo mundo. Eu acho que todo mundo, eu incluso, já deve ter caído numa dessas daí, tipo... de você... nossa senhora, verdade, né? Esse cara aqui tá alegando tal coisa. Nossa, faz sentido, mas pera. Realmente faz sentido? Pois é, cara. Em teoria, né, o bom conhecimento daquelas matérias que a gente vê na escola é essencial para a gente ter senso crítico em relação a isso. O exemplo que eu dei. Nossa, escala logarítmica, um negócio complicado, um negócio chato. Mas se você entender o conceito de logaritmo, você entende que o logaritmo é uma forma da gente comparar coisas de escalas diferentes. Quando a gente compara coisa em log, é porque eles estão em escalas diferentes. É literalmente você botar no mesmo gráfico uma formiga e um arranha-céu. O log te permite fazer isso, porque ele comprime as escalas. Só que você tem que ter noção disso quando você for ver algumas coisas, algumas unidades de medida que são em log, tipo o pH. pH é uma unidade de medida logarítmica. Então, quando você aumenta em 1 ou diminui em 1 a acidez, você está multiplicando tudo por 10. Cada uma unidade a mais ou a menos é 10 vezes a mais, 10 vezes a menos. E isso, tipo, vamos ter noção. Nossa, o que significa um pH 7? O que significa questão de biologia, homeostase, outras coisas gerais, né? Química, misturar produtos de limpeza. Quanta gente não passa mal, tem um monte de problema, a gente morre por causa disso. Nossa, interpretação de texto. Meu Deus do céu, o Twitter seria outro lugar se as pessoas entendessem isso. Nossa. É foda, cara. Eu fui aprender a escrever na faculdade. Com o professor chato que chega pra você, não tô conseguindo entender e não vou me esforçar pra entender o que você escreveu. Não, pra mim foi até menos pior, porque eu tive aula de comunicação na faculdade. Aí, porra, abriu o horizonte. Eu falei, nossa, tipo, é outra coisa, sabe? E a gente tá fazendo todo esse aposto pra meio que, tipo, é uma crítica, mas meio que colocar a questão que tá ligada à temática de Rikekoi. A gente, quando tá na escola, e eu acho, infelizmente, eu acho que a maioria aqui já passou, né? Já tá na faculdade ou já tá se formando. Mas se você tem alguém que ainda tá na escola, entender um pouco a dinâmica disso, que, tipo, esses conhecimentos, por mais que o nosso sistema de ensino, e não só no Brasil, no Japão também, não seja voltado a você entender aquilo que você está fazendo, você não precisa saber fazer conta de log, você precisa entender o conceito de log.
Você não precisa saber fazer uma equação, você precisa entender o conceito daquilo, o que, que é. Isso é muito mais proveitoso do que você decorar tal coisa, ou que você saber mexer com números, entender os conceitos, porque você sabendo os conceitos, você vai lidar com coisas tipo, saber lidar melhor com as coisas do dia a dia, ter uma visão crítica e meio se virar melhor, tipo, saber as coisas e tudo mais. E é legal até, voltando a sketch, como a própria questão que ele coloca aí, não é para fazer conta. O Yukimura não tá falando, chegando para ele, calcula qual é o peso, qual é a força que o objeto faz sobre o plano, calcule o atrito. Não! Quais são as forças aí? Vamos entender o conceito. Qual que é o conceito da física? Qual é o conceito das forças? Ah, gravidade. Gravidade está puxando para baixo, numa horizontal. Mas como está apoiado, você puxa ali 90 graus com a superfície e outra 180. Beleza. Mas como está apoiando a força no chão, toda força tem uma reação igual e contrária. O copo não está afundando no chão, ele não está entrando para dentro da mesa, ele está parado. Então tem uma força mantendo para cima. E ele não está caindo, porque tem uma força indo para outro lado, que é o atrito. Uhum. É entender conceito. Nossa senhora! E daí você sai aquele desenho do quadradinho com seno, cosseno e as forças e vai pro copo de tapioca da Gal todo desenhado e tudo mais. Que é uma dinâmica interessante porque, primeiro, não é questão de fazer conta. A conta a gente se vira, a conta tem calculadora, gente. Depois que vocês saírem da escola e entrarem na faculdade, para qualquer coisa que você tiver que fazer conta, o professor vai te mandar uma calculadora e vai. Se na vida real ninguém vai ficar fazendo conta na mão. Você aprende uma coisa chamada Excel. Vai. O mais importante é você entender o que você está fazendo, o conceito daquilo, qual é a lógica por trás daquilo. Uhum. Que é o meio que vai no tocante ali de tudo, é meio que a questão da sketch. Vamos entender a lógica associando a uma coisa que ela gosta. Porque se é uma coisa que você gosta, e daí vai entrar na questão de didática, a gente aprende muito mais fácil no lúdico. Você trazer uma coisa que é da realidade daquela pessoa, primeiro que você captura o interesse dela. Você trazer um exemplo. Quando o professor chega em sala de aula com um exemplo que está da sua realidade, um exemplo de alguma coisa que você passou, você naturalmente tende a prestar mais atenção. Já é um passo. Uhum. E também fica mais fácil de, se é uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela interessa muito, de você capturar a atenção para ela tentar entender o fenômeno. Uhum. Tipo, aqui a gente fica meio que amarrado no próprio conceito de aprender. Pouco se conecta o conceito de aprender com o conceito de entender. Tipo, Sim. Geralmente, quando a gente aprende algo, a gente não tá correlacionando com eu entendi. Eu aprendi. Ou seja, eu decorei. Eu Isso. absorvi aquela informação de uma forma passiva e aquilo vai ficar orbitando no meu cérebro até sair. Sabe? Você não entendeu o conceito. Você não entendeu ou colocou até em exemplos, ou até colocou de uma forma palpável pra você. E aí, de fato, cada um vai ter a sua forma de fazer isso. Por isso que o lúdico é importante. O lúdico, ele consegue abstrair o entendimento e colocar em prática. Sim. E daí, que o Thunder falou, tem diferença entre você decorar, e principalmente decorar pra prova e esquecer na semana seguinte, e você realmente entender a lógica. Você vai levar isso por mais tempo, às vezes pra vida inteira. E entra até uma coisa que o Litini NG colocou, da questão de, tipo, modo de avaliação, que vai entrar no começo da nossa conversa que a gente falou. Sistema de ensino nosso, tipo, o problema é a base. Nosso sistema de ensino não foi feito para você aprender, ele foi feito para você decorar. Tanto é que você tem prova, que você tem que vomitar tudo aquilo que você aprendeu ou decorou ao longo do semestre, do ano, do bimestre, ali para te dar uma nota, acima de tanto foi, abaixo de tanto te vira. Reprovou, continua, faz de novo.
não é um sistema que te premia por entendimento, é um sistema que te premia por decoreba. Sim, teria que mudar tudo. Todo sistema nosso é complicado. E daí, né, como é que você vai... Alguém que foi criado a vida inteira nesse sistema, você chegar pra ela e... Não, você tem que entender o conceito disso, ela vai falar, tu é louco. Preguiça. A pessoa nem Preguiça. sabe. A pessoa nem sabe entender conceito. É... E tipo, a conversa aqui, ela vai para âmbitos muito mais macros, porque, tipo, pedagogia, educação, apesar de muita gente não gostar, nossa, esse pedagogo chato, não sabe o que fala. Não, eles sabem o que falam, minha gente. Inclusive, a gente tem um dos maiores, se eu não me engano, os pedagogos do mundo foi brasileiro. Caraca. E o pessoal ainda tem birra com ele. E o cara falava justamente isso. Ele falava de alfabetização de jovens e adultos, e o método dele era isso. Pega temas da realidade, palavras da realidade daquela pessoa, daquele jovem, daquele adulto, e usa isso para trazer ele para a sala de aula, para criar interesse nele, para ele conseguir entender, para ele conseguir aprender. Isso foi um brasileiro desenvolvendo, isso é método desenvolvido por um brasileiro que incrivelmente é reconhecido no mundo inteiro, menos no Brasil, né? Fazer o quê? E vai, de que coisa? Tangenciou isso. O pai falando pra filha, tu é burra, tu não consegue decorar as coisas pra prova. E o Kimura chegando, não, bora entender um negócio aí, você gosta de tapioca? Vamos entender, você tá segurando tapioca por quê, minha filha? É trocar toda a perspectiva. E vai, a gente tá falando de um negócio teórico do mundo ideal, óbvio que o mundo real tem muito mais limitações e tudo mais. Mas, bem, alguém tem que começar a falar alguma coisa, né? O anime trouxe a oportunidade da gente trazer isso. Pois é, cara. E é uma coisa assim que até remete a um pouco que... Vai, de uma forma até meio que longe, ainda eu acho legal ter um pouco desse pensamento e tentar passar isso, que é esse aprendizado, cara. Eu acho que aprender a aprender é meio que você hackear a vida. Você entendeu como você aprende... E você começa a entender que conhecimento não é decorar, mas sim entender, compreender, entender como funciona aquele seno, cosseno, tangente, o que é aquilo, não como aplica, mas entender para que serve ou o que é, tem muito valor. Tem muito valor. Então, assim, tentem entender como vocês aprendem. Tentem associar que aprendizado não é decorar, mas sim compreender. Você entender qual é o conceito daquilo que está sendo apresentado, como que aquilo funciona na vida real, e os números vêm automaticamente. E as fórmulas, elas começam a conectar a uma situação real. Porque é isso, sabe? A matemática é isso. Criar números que expressam a nossa realidade. Que quantificam elementos da nossa realidade. Então... sei lá, se isso vai valer de alguma coisa pra vocês, minha dica é: aprendam a aprender. Sério, corram atrás disso, urgente, ainda mais se você estiver na faculdade, escola, se você estiver ativamente em uma área de conhecimento acadêmica, e se você estiver buscando isso e precisar de conhecimento, aprenda a aprender. Entenda como você funciona. Ah, mas tem que copiar porque o professor falou que você tem que copiar 3 kg de palavras que estão descritas na lousa. Se não funciona com você, irmão, não tenta. Não força. Se pra você força... Só se ele dá nota por isso. No aí final do semestre ele vai dar nota pro caderno. Copia não, aí 3 kg de... Mas daí, faz isso e faz o seu. Às vezes, cara, tipo, precisa estar com o caderno em dia. Copia depois, pega de um amigo, emprestado. Não sei se hoje em dia se é possível, se é permitido tirar foto da lousa, por exemplo. Depende do professor. Depende. Mas, por exemplo, eu não funciono copiando. Cara, vê de uma outra forma, vê de uma outra perspectiva. Vê ali e fala pro seu amigo, cara, hoje eu não vou copiar nada. Deixa eu prestar atenção pra ver se o que o professor tá falando faz sentido. Anota o que ele tá falando. Não com as palavras deles, mas com a sua palavra. Gosto de RPG. Vou associar aquilo a uma classe de Final Fantasy. Faz. Tenta. Sério, parece bobo, mas faz.
Uma parte, por exemplo, é que hoje em dia eu tô meio enferrujado, mas eu estudei já um tempo atrás sobre gamification. E é mais ou menos isso. Não é só criar pontos, ranqueamentos e recompensas, mas é você criar dinâmicas que criam associações com jogos ou com questões lúdicas. E aí você começa a associar coisas que você gosta com matérias reais. E a coisa flui. Por isso que, inclusive, é uma coisa que a gente já bateu várias vezes nessa tecla, que é muito perigoso quando um anime, um livro, um jogo, alguma coisa que é lúdica te ensinar errado. Eu ia chegar nesse ponto. Porque você Você aprende sem querer. É perigoso, cara. Se você aprender um negócio que o anime te passou e falou que é aquilo, ou um jogo, um livro, é perigoso, porque você internaliza muito mais fácil. E não é só matéria de... matérias em si, sabe? O anime me ensinou química com a bunda. Beleza. Você pode até reaprender, mas aspectos sociais, moral, histórico, irmão... Não, pode até ser a própria química com a bunda. Tipo... também já você não escolhe. Não necessariamente você escolhe a parte do anime que o seu cérebro vai te internalizar. Ou às vezes escolhe, mas tipo... se o anime não tem uma curadoria, né, o negócio vai longe. E eu sei que o pessoal tava pedindo de eu falar da tapioca, da mandioca e tudo mais, mas a gente vai falar depois que terminar essa discussão. E... entra nisso, vai. Começando a parte da gamificação. Tem alguns... É ruim de achar de artigo de pedagogia para começo de conversa. Pedagogos, por favor, me ajudem. Inclusive, se tiver alguém vendo a nossa live, por favor, tiver algumas referências legais pra gente colocar aqui, passa aí nos comentários, em algum lugar que eu coloco nas referências. Usa a hashtag lá no Twitter, o Thunderchat, e vai ser mais fácil de vocês mandarem coisas pra gente por lá, se você estiver vendo isso na gravação. Isso. E a parte de gamificação é super interessante por causa disso, porque ela pega justamente o que o Thunder falou, pega uma atividade lúdica, pega algo que a pessoa gosta, e não só pelo simples sistema de bônus e recompensas, tipo, joguinho não é só isso, mas o próprio ato ali de você estar fazendo alguma coisa, a dinâmica do jogo, a forma como ele é estruturado, a forma como as coisas são montadas, facilitam para você pegar o jeito e aprender e entender, internalizar aquele conteúdo. E é muito interessante você ver isso, que tipo, tem muito lugar que fala gamificação, eu vou criar um joguinho ali, quiz, nota, nível e pronto. Não. A maioria das vezes o negócio vai ficar enfadonho, chato pra caralho. Melhor seria o PowerPoint na lousa. Já foi pior, cara. Eu não sei hoje em dia, mas há 10 anos atrás, quando eu estudava isso, até mais, tinha umas coisas meio cabrosas, cara. Meio escabrosa nesse sentido que os caras, tipo, pegava literalmente o negócio de gamificação. Não, vamos fazer pontinho. Isso. Recompensa por ponto. Não é isso, cara. Não é isso. Tinha uns professores aqui na universidade que fazia score. A gente vai fazer um negócio aqui pra aprender um joguinho, tal, score. Quem criar mais ponto e não sei o quê, e querendo puxar a gamificação pra competição. E vamos lá, turma, vocês não querem ser o primeiro, ganhar não sei o quê, você fala ganhar ponto, não sei o quê, você fala... Então acho que não mudou muito lá pra cá. Porque competição é interessante, mas você competir enquanto aprende não costuma ser uma coisa boa. Porque você não tá se esforçando pra internalizar o conteúdo, você tá se esforçando pra ser melhor que o outro. Então você não tá aprendendo, você tá decorando pra ser melhor que o outro, meu filho. Existe uma correlação muito maior em recompensa que tem que se associar de uma forma muito melhor que seja benéfica, porque senão a recompensa ela tá associada pela própria recompensa, e não é isso. A recompensa não é isso. A recompensa dentro da gamificação é você atrelar o resultado dentro do esperado a uma recompensa numérica, física ou algo do tipo. Então, o sistema de dinâmica do jogo, fazer uma dinâmica interessante, que as pessoas queiram de fato participar. Exatamente. Porque às vezes
na faculdade que o pessoal tá mais velho, a maior dificuldade é fazer o povo se interessar. Nossa, demais, demais. Às vezes até uns mais novos. Porra, Isso. garotada também, às vezes não tá querendo nada com nada da vida, cara. Então, É. às vezes você cria uma situação, cria um contexto que associa a informação de uma forma muito mais fácil da pessoa pegar. Pô, vai ensinar matemática com Free Fire? Vai! Dá pra fazer! Manda ver! Sabe? Porra, usa Minecraft pra ensinar tanta coisa! Nossa, Mas nossa, se tanta você for pro mundo dos coisa. mods, você aprende tudo. Pois De é, tudo. pois é. Nossa, cara, hoje em dia dá pra aprender muito fácil. O problema você vai aprender por conta. Por isso que eu volto naquele negócio, cara. Se você quer aprender, entende como você aprende. Entende como Isso. você. E aquela coisa, a gente tá falando de métodos alternativos, mas, tipo, não é receita de bolo, cada um tem o seu. Às vezes você realmente só aprende do jeito clássico. E não tem nada de errado nisso, inclusive. Que bom, inclusive, porque daí você não vai ter que fazer uns malabarismos pra adequar o resultado final ao resultado esperado dentro da metodologia atual, que é Sim. decoreba. Então, assim, Isso. é mais fácil pra alguém que já sabe decorar e vomitar na prova, do que alguém que vai aprender, tipo, vai entender a lógica, vai entender o significado, associar isso ao resultado fixo que eles querem e vomitar na prova. Isso. Então. E só dando um exemplo do Minecraft, um exemplo pessoal meu. Eu aprendi genética de Mendel, genética mendeliana, e a fazer os cálculos no Minecraft antes de ver isso na escola. Caralho. Por causa de mod. Pra quem conhece o Forestry, as abelhinhas. Aprendi a calcular aquela desgraça inteira. Que legal. E pegando todo esse gancho da nossa conversa, o lúdico tem um potencial muito grande pra gente aprender e pra gente guardar coisa. Independente de ser científico ou não. Histórias em geral. Todo mundo tem aquele filme, aquela história, aquela série que guarda as coisas e aprendeu curiosidades e aprendeu o nome do mundo e leva isso pra vida inteira. Isso é normal do ser humano. O problema é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A ficção tem esse poder, o lúdico tem esse poder de fazer a gente gravar coisas, a gente internalizar coisas, sejam em âmbitos de conhecimento, seja em âmbitos de morais. O problema é, ao mesmo tempo que ele tem esse poder, ele acaba tendo uma responsabilidade. Porque se ele atrela uma coisa explicitamente como sendo conhecimento científico, quando na verdade não é, você gera um ruído. Porque a gente tende a naturalmente dar o argumento de autoridade para qualquer coisa que se alegue científica. Qualquer coisa que levanta a bandeira comprovado pela ciência, a gente tende a dar o argumento de autoridade. E isso para tudo. Então, já trazendo um pouco do segundo ponto de discussão, um pouco fora do anime, mas eu acho ainda pertinente, o motivo da gente bater tanto pé com alguns animes que tratam a ciência ou assuntos de aprendizagem ou moral com a bunda é justamente por entender que o lúdico tem esse poder de passar mensagens, passar entendimento, passar conhecimento para as pessoas. Ai, mas eu consigo segregar totalmente, tudo, eu sei que tudo é fantasia, é ficção, são duas coisas completamente diferentes. Beleza. A maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas tem uma coisa ou outra, um hábito, um tique, um gosto, alguma coisa que pegou de alguma série, algum filme, algum hobby que ela teve, alguma coisa lúdica que ela faz, que ela pratica, que ela gosta, e ela pega e internaliza isso para ela, como um comportamento, como uma gíria, como um pensamento, e vai. É normal do ser humano fazer isso. E daí também, se é normal, né, responsabilidade. E bem, a gente pega Dr. Stone para bater, porque também é um exemplo fácil. Mas que é o exemplo fácil de fazer isso, mas fazendo uma meia-culpa, eu achei legal que eu vi um próprio artigo sobre isso, que é comum, pegando a ideia geral.
muita gente vai pegar nesse hábito e vai falar, ai, mas é ficção científica. E eu acho legal, saindo completamente de Irikekoi, mas continuando essa conversa, porque, sei lá, se tu deixar que eu tô viajando demais, ele corta aí. Não, de boa. Questão da ficção científica, existe um motivo da gente fazer uma classificação à parte de ficção. Ficção e ficção científica. Porque, por definição, a ficção científica ela tem essa premissa, essa perspectiva de trazer uma discussão, de trazer um ponto, de trazer uma premissa que ela se associa com a realidade nossa, por um âmbito técnico-científico, tipo, algum âmbito tecnológico-científico que se associa com a nossa realidade. E a gente sabe, a maioria delas caga com isso. E é fato. Tipo, achar uma boa ficção científica é difícil, a maioria é bem cagada. No mundo dos animes eu não vou nem te falar, né? Tipo... Nossa, eu não sei como tá nos filmes ultimamente, mas nos animes é triste, cara. Então. E daí eu achei um artigo muito legal disso, que ele falava como é interessante a ficção científica. Porque, por premissa, ela é esse gênero literário que se propõe a fazer uma discussão filosófica, tecnológica, sobre questões técnico-científicas numa realidade fantasiosa, no mundo à parte, no mundo paralelo, tudo mais. Essa é a premissa técnica do gênero literário da ficção científica. E isso, por si só, ele permite muita coisa interessante que justamente entra nessa parte de ensinar o lúdico, que a gente ficou falando por tanto tempo. Só que é muito comum ela errar. E daí entra uma coisa. Muita gente quer fazer ensinar do lúdico através de ficção científica, ou fazer a própria divulgação científica através de ficção científica, apontando o erro dessas obras. E isso é um problema. Já fazendo uma meia-culpa pra gente. A gente faz muito isso. A gente faz ainda. Porque se você só apontar o problema, você não aproveita a completude daquela obra, você não aproveita a discussão temática dela, você acaba criando um argumento de autoridade, invalidando muita coisa, e acaba também criando uma resistência para aquelas pessoas que, de alguma forma, se sentiram atraídas pela obra, queiram te ouvir, queiram ouvir seus argumentos. Então isso é um artigo até interessante, que eu vi que, tipo, é interessante, é uma perspectiva até válida fazer isso, só que o ideal seria fazer mais. Ao mesmo tempo, também reforça aquilo que a gente fala, responsabilidade. Lúdico, a gente aprende, não é porque é ficção que tá exemplo, não é porque é ficção científica que tá isento de coisas com a realidade, de compromisso e tudo mais. Não sei, Thunder, quer comentar mais alguma coisa? Cara, faz sentido isso. Eu acho que não só pro aspecto científico. Eu acho que até o aspecto crítico em geral. Eu posso também fazer uma meia-culpa gigantesca aqui. Às vezes a gente bate demais, mas sim, a gente não bate sem razão. Merecer. Então, cara, por exemplo, você pega, quando a gente vai fazer chá de Wonder Egg, de Kaguya, de Cells at Work, cara, obra boa. Obra que tem coisas boas a falar. A gente pode ficar, tipo, literalmente horas falando de coisa boa. Sem apontar erro, sem apontar defeito. A gente fez, por exemplo, muito isso agora há pouco com Kaguya. 2 horas de gravação falando de 4 episódios e tora informação. Porra, show! Em Irikekoi, por exemplo, o Maurício sempre traz um excelente balanço de acertos e erros aqui que o anime fez. Então, eu acho que fica mais um alerta do que meio com um puxão de orelha pra gente mesmo, sabe? Porque no final do dia a gente nem erra tanto em fazer isso, cara. Ou pelo menos quando a gente vai bater, porra, é Dr. Pedra, velho. Desculpa. Mas ele acertou a ripimboca da parafuseta. No começo eu até dava os méritos, mas depois de um tempo o cara avacalhou de um jeito que eu falo, mano, não tem como.
Não tem como. Mas E você outra? tem que entender que você tem que entender o mérito científico da discussão para entender a questão filosófica Não, e porra fazer uma nenhuma. crítica construtiva. Porra nenhuma. Ah, vai tomar no cu. Pra algumas obras, cara, não dá. Eu posso não soar muito profissional nisso, mas desculpa, eu não preciso ter respeito pra uma obra que não respeita. Sim. Então, Sim e não. cara, Sim e não. Sim, Sim e eu não. sei que não é certo. Mas eu também não vou ficar meio que é, pincelando muito as coisas, porque eu não gosto muito de fazer isso. Eu, pessoalmente, acho que, tipo, determinadas obras, cara, quando a conversa começa a deteriorar, porque a obra deteriora, eu não sei se eu tenho que muito ficar meio que pisando em ovos. Porque, por exemplo, a gente meio que vai pisar. Eu acho que é até interessante se a gente pegar um retrocesso de certas conversas que tivemos com o próprio Dr. Pedra, com Kaifuku, com Mushoku, com. Deixa eu ver. A gente não chegou a fazer isso com o Shumatsu no Arém. Não, mas foi quase. Foi quase. Mas vai, vamos pegar esses 3 exemplos, vai. Kaifuku, Mushoku e... Vai, Tate no Yusha, também a gente pisou bastante ovos no começo, e foi o seguinte. Vamos entender o problema estabelecido, problema conversado. Se o anime continuar forçando o problema, eu não vou me repetir, eu vou bater. Isso. Só Então- que é aquela coisa. Quem te olha naquele momento, olha a fotografia, não vê o filme. Exatamente. Não pega o processo. E daí Exatamente. você gera o problema. Você tá certo. E é uma coisa que, tipo, é complicada. É um desafio da divulgação científica de você apontar erro charlatanismo. O escárnio, o bater, o falar mal, o apontar o erro na cara, o dedo apontar na cara e falar, você tá errado, seu trouxa. Ele é bom para aquele público que já confia, já tá consolidado naquilo, e para aquele público que tá indeciso. Que olha você apontando na cara do outro e falando, tipo, mostrando quão idiota ele é, e fala, nossa, como esse negócio é idiota. Mas pra quem já foi pro outro lado é péssimo. Que você não consegue trazer de volta. Na verdade, você só empurra mais. Pois é. A gente E já daí teve... entra o problema de você tem que fazer os dois. Você tem que ter o cara que vai fazer a cerca, e você tem que ter o cara pra puxar de volta. E não vai dar pra ser a mesma pessoa. E, bem, a conversa é longa. Um dia, quem sabe, a gente pode fazer um chá só sobre disso. Eventualmente vem. Isso daí, cara, é que nem eu falei pra... Eventualmente vem fácil. Cara, que nem você falou, pô, eu não vou mais... Eu perguntei pra você, né? Eu falei, pô, será que vale ainda fazer um chá de Genjitsu? Aí eu falei, olha, coloca na balança se o tempo valer, porque eu tenho certeza que todos os problemas de Genjitsu eventualmente vão ser conversados em outros animes. Exatamente. Então... E é aquela coisa, eu fiquei tiltado? Fiquei, mas eu olhei pro lado, olhei Tata e falei, ô, calma aí, Cotô. Relaxa, a gente não tá analisando Tate no Yusha de episódio por episódio pra não perder cabelo, mas final de temporada tá aí, dá pra fazer um chá legal pra bater nele. Porque essa temporada tá triste, velho. Que bom que tem coisa muito boa pra compensar. Pois é. Mas vai, terminando todo o nosso esse aposto. Chat, é a pergunta sincera pra quem tá ao vivo. Quem tá ouvindo a gravação pode responder nos comentários. Foi produtivo? Vocês conseguiram entender o nosso ponto? Que partiu da tapioca, da importância do conhecimento lúdico pro entendimento, dos problemas que é o sistema de ensino, da questão do modo de aprender e da importância da responsabilidade quando você cria um pensamento lúdico? Deu pra entender, chat? Foi legal? Porque senão a gente pega outro chá e faz melhor. Porque se não tiver mais nada, a gente pode finalizar com a tapioca. Sim, acho justo. Até porque eu acho que por mais que a gente faça esses grandes arestas, ela tem valor e não seria a gente se não fosse diferente. Se for diferente, no caso. Sim, não seria... E eventualmente a gente vai voltar nessa conversa, porque sempre... Sim, pra conversas positivas e negativas, o barco sempre volta, não tem problema nem.
E vamos falar da tapioca ou do... O que eles tinham colocado aqui? O nome pra isso era... Popa. Isso. Vai. Primeiro, o que é tapioca, Thunder? Boa pergunta. Eu sei que é BR, porque depois... Depois de me questionar a origem meio óbvio, eu falei, não, é muito óbvio ser do Brasil. Deixa eu questionar se é isso mesmo. E é óbvio mesmo. Depois disso, eu não fui mais a fundo pra saber o que é uma tapioca. E eu sei que eu já comi tapioca porque é aquele bagulho que a gente faz na frigideira e coloca ou algo doce ou algo salgado em cima e faz aquele enroladinho com a tapioca. E aquela farinha branca. Não sei se é só farinha branca, mas tá aí. Eu acho que se fosse pra chutar, teria a ver com mandioca. Isso. É a farinha branca, é o pó branco da mandioca. Muito bem, chegamos no lugar legal. Não fui tão longe, não errei tanto. Vamos lá. Isso daí parece tapioca? Definitivamente não. Se fosse pensar, talvez a bolinha, mas você já me deu spoiler. Isso daí, essa bolinha é mais pra um sagu do que uma tapioca, né? Isso. A tapioca é, na verdade, o polvilho doce da mandioca. Que é basicamente amido de mandioca. Mandioca, uma planta maravilhosa dos trópicos. E pra quem faz a piadinha de saudar a mandioca, vocês deviam estar saudando a mandioca mesmo, porque é uma planta, do ponto de vista agronômico, fantástica. É uma planta que produz muita energia com pouco esforço. É uma planta super rústica e é uma planta que ela é tóxica. E parece contraditório, mas isso é ótimo, porque ela dispensa veneno. Ela tem o próprio veneno para as plantas, para os bichos não comer ela. Eu lembro que você falou, acho que até no chá de Genjitsu, que a gente domesticou a mandioca, né? Isso, a gente domesticou a mandioca e piorou ela, porque Putz! A mandioca, não só a folha é tóxica, tá, gente? A raiz também pode ser muito tóxica. Inclusive, nunca comam mandioca brava, sem o devido preparo, porque ela tem muito cianeto. A gente tem variedades diferentes de mandioca durante o processo de domesticação. A gente domesticou algumas mandiocas para mesa, que é a mandioca que a gente cozinha, que não tem, ou praticamente não tem cianeto. A cianeto está só nas folhas e no caule. E a gente tem a mandioca que é para farinha, tradicionalmente para farinha, que hoje a gente chama de mandioca para indústria, ou mandioca brava, que ela tem muito cianeto em tudo, inclusive na raiz. Se eu não me engano, o teor máximo de cianeto na raiz da mandioca comum é 50 ppm e a brava já começa em 500. É um negócio assim. E para quem não sabe, cianeto é um veneno bem fortinho. Caralho. Inclusive, muita gente em região muito pobre que depende da mandioca tem problema de intoxicação e morre por comer mandioca mal preparada. No Pará, na Amazônia tem uns casos e na África tem muito caso disso. Porque a mandioca é nossa e como ela é uma planta muito rústica, que produz muito amido em pouco espaço, ela foi levada para a África como uma fonte de alimento para eles e ela se espalhou muito rápido porque ela é muito fácil de cultivar e produz muito. Então, para vocês terem uma ideia, a mandioca é 90% amido de matéria seca. A batata ainda tem uns 10% de proteína. Tem uns 60% de amido, uns 10% de proteína e um pouco de fibra. Para quem fala que batata tem muito amido, a mandioca tem muito mais amido. Muito. E, por favor, nossa, eu olhei o Tuco agora no chat, comer mandioca crua, nunca faça isso, pelo amor da sua vida. Principalmente se tu não sabe se ela é mansa ou se ela é brava. Por favor, meu filho, nunca coma mandioca crua. Nunca. E por ser uma planta com muito amido, é fácil extrair o amido dela, que é o polvilho. Então, basicamente, pega a mandioca, descasca, lava, rala, mistura na água e coa. O amido vai ficar em suspensão na água e fica aquela água branca. Deixa decantar, porque o amido não é solúvel, pega aquela massa que ficou no fundo e seca. Aquilo é tapioca. Seca e picota, né?
esfarela, vira um pozinho branco e aquilo é tapioca. É polvilho doce de mandioca. Ela forma aquela questão da tapioca, dela juntar aquela farinha, porque o amido, quando exposto a calor e umidade, pode ser a umidade do próprio do ar, ele reage, né? O amido é um polímero, é um monte de glicose grudado uma na outra, e exposto a calor e umidade, esse polímero se molda para fazer aquela massa que pode ser usada tanto para fazer a tapioca, quanto para fazer essa gelatina, que é o sagu. Você trata ela com calor e umidade, sob forminha, redondinha, e você faz o sagu. Por isso que, tipo, inicialmente, eu tinha aprendido, dava na minha cabeça, pô, é coisas separadas, né? A tapioca você pega o polvilho doce, esfarela e pronto. O sagu você tem um processamento térmico. Mas, pela lei, você tem uma similaridade de termos e tudo mais, e eles são relativamente bem próximos. E para quem tinha curiosidade, o polvilho azedo, que é o do pão de queijo, é só você deixar esse polvilho doce que você decantou na água por umas semanas até ele azedar. Daí as gomas produzidas pelas bactérias fermentando o amido viram as gomas que vão dar as características do polvilho azedo pro pão de queijo. Mandioca, Curioso. saudemos a mandioca, planta maravilhosa. Pois é, um meme tem um respaldo. O meme tem respaldo. Que legal. E por que aí ele no Japão eles chamam de tapioca? Porque originalmente a bebida que é feita com isso é o sagu. O sagu é uma troca, né? Do mesmo jeito que a gente levou a polvilho doce para o Oriente e eles usaram como base para amido, a gente trouxe a receita deles. Que lá a fonte de amido deles vem de uma palmeira, que é a palmeira de sagu. Então eles extraem o almido dessa palmeira e com essa palmeira se faz o sagu, que é a comida tradicional lá. Que é desse jeito, que é feito essas bebidas e tudo mais. Só que extrair amido de uma palmeira não é uma coisa muito prática. É meio cara, é meio trabalhosa e tudo mais. Então, é muito mais barato você fazer isso com amido de mandioca. E por isso que, hoje em dia, boa parte do sagu, boa parte desses materiais são feitos com amido de mandioca. Como é feito de mandioca, lá se popularizou o nome tapioca. Caraca, que legal. E daí vocês vão ver lá, você já deve ter visto em algum anime, falar que tapioca é um prato típico da Indonésia, da Tailândia, alguns daqueles lugares ali onde tem a palmeira de sagu. Eu acho Eles estão que referenciando já... o sagu, não a farinha de mandioca que é nossa, o polvilho de mandioca que é nosso. Nossa, que loucura. Porra, faz todo sentido agora. Uhum. Que bacana. Chat, se o Japão come tapioca em escala industrial e coisa, e fala que é da Indonésia, não, é nosso. Inclusive, como muita coisa, o Brasil fez uma contribuição gastronômica para o mundo em muitas áreas aí, muita coisa que se popularizou lá fora é nosso aqui. Uhum. Ai, cara, é muito triste. Porque, cara, o Brasil em si, as terras brasileiras são tão ricas de tanta coisa e a nossa popularidade não sustenta isso, vamos dizer assim. Não é nem pra fora, pra dentro mesmo, sabe? A gente como brasileiro, às vezes nem sabe o grande potencial que a gente tem. É muito triste isso. Sim, sim. Não, é um comentário aí de finalizar com a questão da tapioca. Pertinente porque se, cara, a própria tapioca ou até mesmo a própria mandioca tem uma importância tão grande, ela é tão... ela é tão... Tipo, porra, importante como ela é bom a gente saber, pô. É bom a gente saber. E só fazendo uma correção do negócio do chat, o Brasil tem muita riqueza, mas não ache que a terra brasileira é rica. O solo brasileiro é rico, tá? Se o Brasil... O que cresce aqui, quando a gente tem essa coisa de riqueza nacional, a gente esquece que muito dessa riqueza foi construída com pesquisa. E não era naturalmente assim. A gente tem aquela coisa da carta do Peru Vaz de Caminha, aqui se plantando tudo dá. E eu sei que o chat não quis dizer isso, mas eu peguei o gancho pra dar o adendo, que eu sempre acho legal reforçar isso. A mandioca é nossa e ela vai bem em qualquer lugar porque ela foi domesticada aqui, assim como algumas plantas.
mas a raspa do tacho do solo do mundo tá no Brasil. A Caraca. terra, nossa, tipo, não enquanto terra metafórica, enquanto terra física, é a raspa do tacho da fertilidade do solo do mundo. É ruim, mas ruim com força. Caraca, doutrinamos a Terra, olha só. E não, doutrinamos a terra, à base de muita pesquisa, fósforo, nitrogênio e potássio. Pô, que legal, E cara. um pouquinho de zinco. Mais ruim que o dos Estados Unidos. Não, Tuco, você não tem noção. Eu queria ter um Chernossolo no Brasil para trabalhar. A gente só tem esses latossolo velho dos infernos. É que aqui é uma terra Sim. muito antiga, né, cara? É uma terra antiga e velha e lavada. Pensa o seguinte, gente: matéria orgânica é uma das principais fontes de nutrientes no solo. Vai no quintal da sua casa e pega a cor da sua terra. Geralmente ela vai ser ou laranja, ou amarela, ou vermelha. Vai em qualquer anime. Qual é a cor da terra? Marrom. Vai nos Estados Unidos, geralmente qual é a cor da terra? Marrom. Qual é na Europa? Geralmente qual é a cor da terra? Marrom. Marrom. Pô, legal, cara. Assim, só uma pergunta, nem pra estender muito mais. Isso acontece porque ela é muito velha e pelo clima Pelo clima. nosso, que Pelo clima chove tropical. muito, muito úmido e vai Isso. literalmente lavando a terra e peneirando ela? Sim, literalmente por isso. E Ah, sim, aqui era floresta pura porque a floresta se alimentava a floresta. Então, inclusive, quando você vai na Amazônia, você tem um lugar que tem uma serrapilheira de 1 metro de profundidade, e é isso, a floresta alimenta a floresta. Aqui é um lugar climaticamente bom para parecer floresta, mas o solo é uma merda. então faz sentido, porque se a floresta canibaliza a própria floresta, o solo não necessariamente precisa ser muito bom, porque ele facilmente gera floresta. Isso. E o solo aqui é Ah, péssimo. Tanto é que os melhores solos do Brasil estão ou no sul ou no semiárido nordestino. Nordeste? Não chove, não E aí lava. a terra é melhor. É, Caralho! Ok! Ué, peraí, então um clima mais desértico, ele tem uma terra mais. depende Assim. do lugar. Não, Depende do lugar. obviamente não deve ser pra todo mundo, mas. Sei lá, na Caatinga, por exemplo, ele tem uma terra melhor, então. Sim, tende a ter um solo nutricionalmente mais fértil. Tem outros problemas, tem outras Ah, limitações. sim, eu imagino que sim. Mas, e o aposto completamente genérico aí, que, tipo, eu gosto de reforçar isso pra gente quebrar alguns paradigmas. Uhum. A terra do Brasil não é boa. E ela ficou boa por muito esforço de brasileiro catando não só a enxada para trabalhar essa merda, mas catando a cabeça, botando em cima da bancada para estudar, entender porque isso aqui é uma merda, corrigir e fazer essa desgraça ir para frente. Caramba! Então, é Isso isso. em época mais moderna, se diz. Não vai antes pré-colonização. Sim, não, os índios já faziam muita coisa que os portugueses cagaram. Ah, tá. Eu imagino que os índios também trabalhavam bem a terra, né? Sim. Ah, legal, legal. Pô, interessante. Tipo, de novo, gente, é uma informação paralela aqui à conversa, mas a própria curiosidade é extremamente interessante. Eu, honestamente, não sabia metade de tudo que você falou. Uhum. E, querendo ou não, quando a gente for fazer os reacts de Silver Spoon, vai dar uns ganchos legais pra eu explicar algumas coisas. Que eu sei, o Tuco tá com uma pergunta muito pertinente. O solo é uma merda, viramos a fazenda do mundo. Pois é, gente. Agradeçam a ciência brasileira, que o pessoal passou fome por vocês. Pois é, cara. Ai, meu Deus. Se começar a entrar mais nesses assuntos paralelos, a gente vai chorar tudo aqui. Nossa senhora. O pessoal tá. E o pessoal não pode nem fazer que nem o Yukimura, que faz o bico para ganhar uns trocados a mais, porque se você é pesquisador do Brasil, você tem contrato de exclusividade, então você não Eu ia pode fazer falar bico. isso! Eu ia falar isso! Então, Ai, gente, que se triste. vocês acham que o bolsista tá mamando na teta do governo, na verdade ele não pode ter outro emprego. Ele tem que se virar com aquilo que o governo dá. Se você acha que ganhar 1.500 por mês é muito dinheiro, cara, que situação merda que você tá, hein? Porque É, pois é.